Em 11 de novembro de 1975, Angola acordou para a independência. Mas ao cair da noite, já estava em guerra. Enquanto a bandeira portuguesa era arriada pela última vez, tiros ecoavam pelas ruas de Luanda, marcando o nascimento de uma nação em sangue. 3 antigos movimentos de libertação, antes unidos contra o domínio colonial, voltaram suas armas uns contra os outros numa luta implacável pelo poder. O que deveria ter sido um momento de celebração tornou-se o primeiro capítulo de um dos conflitos mais mortais da África. Em poucas semanas, Angola já não era apenas uma zona de guerra civil. Tornou-se um campo de batalha da Guerra Fria. Exércitos estrangeiros chegaram, superpotências escolheram lados, e os angolanos comuns ficaram presos no meio. Aldeias foram queimadas, famílias fugiram, e minas terrestres marcaram o campo. O que começou como uma luta pelo poder transformou-se rapidamente numa guerra brutal de décadas, alimentada por ideologia, petróleo, diamantes e traição. Uma guerra que custaria centenas de milhares de vidas antes de finalmente terminar. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na Guerra Civil Angolana, explicando o que causou a guerra e suas consequências. Esta é a Guerra Civil Angolana explicada como nunca antes. Antes de Angola mergulhar em décadas de guerra civil, era uma terra moldada por quase 5 séculos de dominação portuguesa, exploração e profunda desigualdade social. Portugal chegou pela primeira vez à costa angolana no final do século XV, estabelecendo postos comerciais que gradualmente se expandiram até se tornarem controle colonial completo. O que começou como contato comercial rapidamente evoluiu para um dos sistemas coloniais mais brutais da África. Angola tornou-se um centro fundamental do tráfico atlântico de escravos, fornecendo africanos escravizados para plantações nas Américas durante séculos. Essa exploração inicial lançou as bases para uma sociedade construída sobre violência, trabalho forçado e hierarquia racial. No final do século XIX e início do século XX, após a partilha da África, Portugal reforçou o seu controle sobre Angola como uma colonia formal. O domínio colonial era baseado na extração econômica, não no desenvolvimento. A terra e o trabalho de Angola eram usados para produzir café, algodão, borracha, diamantes e, mais tarde, petróleo, quase inteiramente para benefício de Portugal. Os angolanos foram expulsos de terras férteis para dar lugar a plantações de colonos, enquanto comunidades rurais eram empurradas para sistemas de trabalho extremamente duros. Um dos mais infames foi o trabalho forçado, onde os angolanos eram obrigados a trabalhar em plantações, minas e projetos de infraestrutura sob condições brutais. A sociedade colonial portuguesa era rigidamente estratificada racialmente. No topo estavam os colonos europeus, que desfrutavam de poder político, educação e privilégios econômicos. Abaixo deles havia um pequeno grupo de africanos assimilados, aqueles que adotavam a língua, cultura e cristianismo portugueses, que recebiam direitos limitados, mas ainda enfrentavam discriminação. A grande maioria dos angolanos era classificada como indígena, negada cidadania, excluída da participação política e sujeita a regras arbitrárias. A educação para africanos era mínima, o acesso à saúde era escasso e a expressão política era rigidamente controlada. Apesar dessa repressão, a resistência nunca desapareceu. Ao longo do período colonial, comunidades angolanas resistiram por meio de revoltas, sabotagem, fuga das zonas de trabalho forçado e preservação da identidade cultural. No entanto, essas formas iniciais de resistência eram localizadas e frequentemente esmagadas pelas forças coloniais. Portugal mantinha o controle através da violência militar, censura e uma poderosa rede de polícia secreta que monitorava qualquer dissidência. Até meados do século XX, eventos globais começaram a mudar o equilíbrio. Após a Segunda Guerra Mundial, movimentos anticoloniais ganharam força em toda a África e Ásia. Enquanto o Reino Unido e a França avançavam gradualmente para a descolonização, Portugal recusava-se firmemente. Sob o regime autoritário do Estado Novo, Lisboa insistia que Angola não era uma colonia, mas uma província ultramarina, uma parte inseparável de Portugal. Essa recusa em reformar ou conceder autonomia radicalizou muitos angolanos que inicialmente buscavam mudanças pacíficas. Centros urbanos como Luanda tornaram-se polos de despertar político. Africanos educados, comunidades mestiças, trabalhadores e estudantes começaram a formar organizações clandestinas, discutindo ideias de autodeterminação, socialismo e nacionalismo africano. Greves trabalhistas, círculos intelectuais e movimentos culturais passaram a desafiar silenciosamente a autoridade colonial. A resposta portuguesa foi rápida e severa. Prisões, exílio, censura e execuções foram usados para silenciar líderes emergentes. Ao mesmo tempo, a economia de Angola tornava-se cada vez mais valiosa para Portugal.
As exportações de café cresceram, a mineração de diamantes expandeu-se e as descobertas de petróleo aumentaram a importância estratégica de Angola. Essa dependência econômica fez com que Portugal se tornasse ainda mais determinado a manter o controle, enquanto os angolanos viam sua riqueza sendo extraída com pouco benefício para suas próprias vidas. O contraste entre a riqueza de recursos de Angola e a pobreza do seu povo intensificou o ressentimento e fortaleceu a consciência política. No final da década de 1950, a pressão chegou ao ponto de ruptura. Repressão política, trabalho forçado, confisco de terras e exclusão racial criaram uma geração de angolanos que já não acreditava que a reforma fosse possível sob o domínio português. Grupos nacionalistas secretos começaram a se organizar de forma mais aberta, muitas vezes atravessando linhas étnicas e regionais. Embora diferenças de ideologia e liderança já estivessem surgindo, esses grupos evoluiriam posteriormente para os principais movimentos de libertação. Mas, naquele momento, estavam unidos por uma única convicção: o domínio colonial só poderia terminar através da luta. No início da década de 1960, Angola estava à beira de um confronto aberto. A autoridade portuguesa permanecia firme à superfície, mas por baixo existia uma sociedade fragmentada pela injustiça e fervendo em resistência. Décadas de exploração, negação de direitos e repressão violenta tornaram o conflito inevitável. A luta pela independência não começou de repente. Foi o resultado de uma raiva acumulada ao longo do tempo, forjada sob um dos regimes coloniais mais duros da África. A jornada de Angola rumo à independência foi longa, brutal e profundamente moldada pela exploração colonial, pela política da Guerra Fria e por divisões internas. Não começou nos anos 1970. Suas raízes remontam a séculos atrás, aumentando lentamente a pressão até que a luta armada se tornasse inevitável. Portugal estabeleceu controle sobre Angola no final do século XV, inicialmente através de postos comerciais costeiros. Com o tempo, Angola tornou-se uma das colonias mais importantes de Portugal, não por ser desenvolvida, mas por ser explorada. Durante séculos, Angola serviu como um dos principais centros do tráfico transatlântico de escravos, com milhões de angolanos sendo levados à força para as Américas. Quando a escravidão foi oficialmente abolida no século XIX, Portugal substituiu por sistemas de trabalho forçado que eram, na prática, uma continuação da escravidão. Os angolanos foram submetidos a impostos pesados, perda de terras, discriminação racial e trabalho obrigatório em plantações, minas e projetos de infraestrutura. O poder político, a educação e as oportunidades econômicas eram reservados quase exclusivamente aos colonos brancos e a uma pequena elite de africanos assimilados. No início do século XX, já existia resistência, mas era fragmentada e brutalmente reprimida. Portugal governava Angola com políticas coloniais autoritárias apoiadas pela violência. Diferente de outras potências europeias, após a Segunda Guerra Mundial, Portugal recusou qualquer processo de descolonização. Sob o ditador António Salazar, Lisboa insistia que Angola não era uma colonia, mas sim uma província ultramarina inseparável de Portugal. Essa posição rígida significava pouca reforma, muita repressão e quase nenhuma possibilidade de mudança pacífica. Após a Segunda Guerra Mundial, os ventos de mudança espalharam-se pela África e Ásia. Movimentos de independência ganharam força. Angolanos que viviam no exterior, especialmente no Congo, Europa e outros países africanos, foram expostos ao panafricanismo, marxismo e ideias anticoloniais. Intelectuais, estudantes e trabalhadores começaram a se organizar politicamente. Na década de 1950, surgiram grupos nacionalistas clandestinos exigindo o fim do domínio colonial. 3 grandes movimentos acabariam dominando a luta pela independência de Angola. O MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, fundado em 1956, tinha apoio principalmente de intelectuais urbanos, comunidades mestiças e do grupo étnico Ambundu, especialmente em Luanda. Adotava ideias socialistas e mais tarde recebeu apoio da União Soviética e de Cuba. A FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, liderada por Oldan Roberto, tinha base entre o povo bakongo no norte de Angola e fortes ligações com o Congo, além de apoio dos Estados Unidos e do Zaire. Mais tarde surgiu a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, fundada em 1966 por Jonas Savimbi, com apoio principalmente do povo Ovimbundu no centro e sul do país. Posteriormente recebeu apoio da China, África do Sul e Estados Unidos. A luta armada começou em 1961, marcando um ponto de viragem. Em janeiro, trabalhadores angolanos na região da Baixa de Cassange revoltaram-se contra o trabalho forçado e a produção de algodão. As forças portuguesas responderam com violência extrema. Em março,
A FNLA lançou ataques no norte de Angola, visando instituições coloniais. Portugal retaliou com massacres, matando dezenas de milhares de civis. Esses acontecimentos destruíram qualquer ilusão de que a independência poderia ser alcançada de forma pacífica. Angola entrou numa guerra de libertação em grande escala. Durante mais de uma década, a guerra de guerrilha espalhou-se pelo país. Tropas portuguesas combateram o MPLA, FNLA e depois a UNITA em vastos territórios. A guerra desgastou Portugal economicamente e militarmente, já que o país também enfrentava conflitos em Moçambique e Guiné-Bissau. Apesar da sua força militar, Portugal não conseguiu derrotar decisivamente os insurgentes. Enquanto isso, os movimentos angolanos ganhavam reconhecimento internacional, treinamento e apoio externo. Embora continuassem divididos e muitas vezes lutassem entre si, a mudança decisiva veio não de Angola, mas de Portugal. Em abril de 1974, um golpe militar conhecido como a Revolução dos Cravos derrubou a ditadura portuguesa. Cansado das guerras coloniais, o novo governo iniciou rapidamente o processo de descolonização. De repente, a independência de Angola deixou de ser um sonho distante e tornou-se uma realidade imediata. Em janeiro de 1975, foi assinado o Acordo de Alvor entre Portugal, MPLA, FNLA e UNITA. O acordo estabelecia um governo de transição e fixava a independência para 11 de novembro de 1975. No entanto, a profunda desconfiança entre os movimentos rapidamente destruiu o acordo. À medida que Portugal se retirava, Angola mergulhava no caos. A Guerra Fria transformou Angola num campo de batalha global. O MPLA recebeu apoio massivo de Cuba e da União Soviética. A FNLA e a UNITA foram apoiadas pelos Estados Unidos, pelo Zaire e pela África do Sul do Apartheid. No final de 1975, combates intensos começaram pelo controle de Luanda e do país. O MPLA, com a ajuda decisiva das tropas cubanas, conseguiu vantagem na capital. Em 11 de novembro de 1975, enquanto os últimos portugueses deixavam o país, o MPLA declarou a independência da República Popular de Angola em Luanda. No mesmo dia, movimentos rivais declararam governos alternativos em outras regiões. Isso marcou o início de uma guerra civil devastadora. Angola finalmente conquistou sua independência após séculos de exploração e 14 anos de luta armada. Mas essa independência teve um custo altíssimo. A unidade construída contra o colonialismo desmoronou em conflito interno, mergulhando o país numa guerra que duraria quase 3 décadas. A independência de Angola foi real, histórica e conquistada com sacrifício. Mas nasceu em meio à violência, divisão e feridas profundas que moldariam o futuro do país. A Guerra Civil Angolana começou imediatamente após a independência e desenvolveu-se como uma longa e brutal luta pelo poder que durou 27 anos, de 1975 a 2002. Foi um dos conflitos mais mortais da África, não porque fosse inevitável, mas porque foi continuamente alimentado por disputas de poder, intervenção estrangeira e riqueza de recursos naturais. A guerra começou em 11 de novembro de 1975, exatamente no dia em que Angola se tornou independente de Portugal. À medida que as autoridades portuguesas se retiravam, não existia um governo nacional unificado pronto para assumir o controle. Em vez disso, 3 antigos movimentos de libertação, MPLA, UNITA e FNLA, reivindicavam o direito de governar Angola. Confrontos armados já haviam começado meses antes, mas a independência marcou o momento em que a rivalidade se transformou numa guerra civil em grande escala. O MPLA assumiu o controle de Luanda, a capital, e declarou-se o governo. A UNITA e a FNLA rejeitaram essa declaração, lançando campanhas militares coordenadas para derrubar o MPLA e tomar o poder do Estado. O conflito escalou rapidamente porque não permaneceu apenas como uma guerra interna. Quase imediatamente, Angola tornou-se um campo de batalha da Guerra Fria. O MPLA recebeu apoio militar e financeiro da União Soviética e dezenas de milhares de tropas cubanas, que desempenharam um papel decisivo na defesa de Luanda e de locais estratégicos. Do outro lado, a UNITA, liderada por Jonas Savimbi, foi apoiada pelos Estados Unidos, pela África do Sul do Apartheid e por aliados regionais. A FNLA, mais fraca e menos organizada, também recebeu apoio do Zaire, mas rapidamente perdeu relevância. No início de 1976, a FNLA praticamente deixou de existir como força significativa, deixando a guerra principalmente entre o MPLA e a UNITA. Durante o final dos anos 1970 e toda a década de 1980, a guerra espalhou-se pelo vasto território angolano. O MPLA controlava as principais cidades, portos e áreas produtoras de petróleo, enquanto a UNITA dominava grandes regiões rurais,
especialmente no centro e sul do país. O conflito assumiu a forma de guerrilha, emboscadas e linhas de frente em constante mudança, em vez de batalhas convencionais. Os civis eram frequentemente apanhados no meio. Aldeias eram destruídas, populações deslocadas e o abastecimento de alimentos interrompido. Minas terrestres foram amplamente utilizadas, transformando estradas e campos agrícolas em armadilhas mortais que continuariam a matar muito depois do fim da guerra. A guerra tornou-se prolongada porque era financeiramente sustentável para ambos os lados. O MPLA financiava o esforço de guerra com receitas do petróleo, que continuavam a fluir mesmo durante os combates intensos. A UNITA financiava sua rebelião através da venda de diamantes contrabandeados. Esses recursos transformaram a guerra num sistema autossustentável, onde a paz ameaçava o poder, o dinheiro e o controle de ambos os lados. Com o tempo, a ideologia perdeu importância. O conflito deixou de ser sobre visões políticas e passou a ser sobre sobrevivência e domínio. No início da década de 1990, o cenário internacional mudou. A Guerra Fria terminou e o apoio internacional a conflitos por procuração diminuiu. Sob pressão, o MPLA e a UNITA assinaram os Acordos de Bicesse em 1991, concordando com cessar-fogo, desmobilização e eleições democráticas. Pela primeira vez em anos, surgiu uma esperança real de paz. As eleições foram realizadas em 1992 e o MPLA venceu. No entanto, a UNITA rejeitou os resultados, alegando fraude, e retomou a guerra. O retorno ao conflito foi rápido e devastador, marcando alguns dos anos mais sangrentos da guerra. Outra tentativa de paz ocorreu com o Protocolo de Lusaka em 1994, que novamente propunha cessar-fogo e partilha de poder. Mais uma vez, o acordo falhou devido à desconfiança, desarmamento incompleto e controle contínuo das áreas de diamantes pela UNITA. No final da década de 1990, Angola mergulhou novamente numa guerra total. Os civis sofreram enormemente. Milhões foram deslocados e a fome espalhou-se pelas zonas rurais. Gerações inteiras cresceram conhecendo apenas a guerra. A fase final do conflito começou por volta de 1999, quando o governo do MPLA lançou uma ofensiva militar decisiva contra a UNITA. Nessa altura, o apoio internacional a Savimbi já havia diminuído significativamente e sanções limitaram a capacidade da UNITA de vender diamantes. As forças governamentais recuperaram gradualmente territórios estratégicos, enfraquecendo a estrutura de comando da UNITA. Em 22 de fevereiro de 2002, Jonas Savimbi foi morto em combate pelas tropas do governo angolano. A sua morte marcou o ponto de viragem que tornou a continuação da guerra impossível. Com a UNITA sem liderança e militarmente enfraquecida, as negociações recomeçaram rapidamente. Em abril de 2002, foi assinado um acordo de cessar-fogo, encerrando oficialmente a Guerra Civil Angolana. A UNITA concordou em desarmar-se e transformar-se num partido político, enquanto o MPLA permaneceu no poder. A guerra terminou não através de reconciliação ou justiça, mas por exaustão militar e eliminação da liderança rebelde. Quando a guerra terminou, estima-se que entre 500 mil e 1 milhão de pessoas tenham morrido. Mais de 4 milhões de angolanos foram deslocados. O país ficou coberto de minas terrestres, com infraestrutura destruída e uma sociedade profundamente traumatizada. Embora Angola finalmente estivesse em paz, o fim da guerra deixou questões não resolvidas sobre a responsabilidade, desigualdade e domínio político. A Guerra Civil Angolana começou com a independência, evoluiu através de décadas de guerra por procuração e exploração de recursos, e terminou apenas quando um dos lados deixou de ter capacidade para lutar. Ela permanece como um forte lembrete de que a liberdade, sem unidade, instituições fortes e inclusão, pode rapidamente transformar-se em violência prolongada, transformando esperança numa das mais longas tragédias da África.